Olá, meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. E nesse dia 1º de julho, quarta-feira, a gente quer falar de algumas notícias que envolveram o clube, saber a tua opinião a respeito disso aí. E antes da gente começar a falar sobre esses temas, te peço que deixe aí teu like, se puder se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube te informe sobre os nossos conteúdos. E também que possa compartilhar aí com mais amigos para que a gente chegue a mais vascaínos apaixonados, assim como você. Bacana? Partindo aqui para as notícias, a primeira delas, dada aí pelo Atenção Vascaínos e confirmado pelo Bola VIP, é de que o atleta Guarim estaria aí realmente insatisfeito com a situação de salários atrasados. O atleta que convive aí há 6 meses, né, no Vasco, tem convivido com essa situação de promessas e promessas, né, e poucas ações. O atleta estaria cansado disso e estaria fazendo jogo duro aí para voltar a se apresentar e ficar à disposição da comissão técnica, né? O atleta que inclusive é aguardado hoje, nessa quarta-feira, para que se reapresente e possa realmente compor ali os treinamentos junto com o restante do elenco, ok? O empresário do atleta acabou dando uma entrevista informando que realmente o atleta está em casa treinando e que essa situação não tem cabimento, que o atleta cumpre aí o isolamento por determinações e aguarda o prazo para se reapresentar ao elenco de forma que possa realmente se colocar à disposição do técnico Ramon. O detalhe é que essa situação informada tem muito sentido, né? A gente tem acompanhado aí os últimos meses do Vasco da Gama, realmente muitos salários atrasados, se promete, mas pouco se cumpre, né? O Vasco, diante dessa situação toda, acabou informando aí que vai realmente colocar 2 folhas salariais em dia, seriam as folhas salariais de março e abril, e pretende aí fazer um acordo com os atletas. Fazendo esse acordo, o acordo seria nas seguintes condições: maio e junho e mais os 10 meses aí de direito de imagens que estão atrasados, o Vasco faria um acordo com os atletas para pagar esse montante em até 8 parcelas que iriam ali até o final do Brasileirão de 2021, né? E aí as folhas de julho em diante até o final de 2020 seriam pagas em dia. E aí, pessoal, realmente, se isso acontecer, será uma situação aí que vai, de certa forma, ajudar o decorrer do ano, para que situações como essa, como a do Fred Guarim, como já foi do Castan, como já foi do Fernando Miguel, com declarações públicas, né, de cobranças, né, possam, de certa forma, trazer um ambiente melhor no elenco do clube e facilitar também o trabalho da comissão técnica, até porque um ambiente desse tumultuado, com salários atrasados, os jogadores insatisfeitos, não colabora com a temporada, né? Então a gente fica na torcida para que isso, de certa forma, possa ser acertado. Não sei se esse acordo aqui tem cabimento, né? Até porque a gente está falando de salários atrasados, direito de imagem que os jogadores aguardam há muito tempo, e se realmente parcelar para não pagar, fica mais feio ainda, né? Então, que se possa parcelar, se aceitar o parcelamento em menos meses, e que o Vasco, antes do final do Brasileirão desse ano, possa pagar. O detalhe está realmente na questão financeira, né? Porque a gente está falando aqui de milhões. Para se ter uma ideia, o canal fez aqui uma conta rápida, né, de uma estimativa do que seriam esses montantes. Para se ter uma ideia, se o Vasco pagar realmente as 2 folhas que está prometendo, 8 milhões, né, e negociar maio e junho mais os direitos de imagem que estão atrasados, a gente pode estar falando aí de uma conta de mais de 31 milhões para se pagar, né? E aí a conta ficaria da seguinte forma: você pega os 8 milhões, né, soma com as parcelas, com as 8 parcelas aí, né? Cada parcela mais ou menos ali 3 milhões e meio, porque quando a gente está falando de direito de imagem, nem todos os atletas possuem esse direito de imagem, e leva-se em conta aqui no cálculo que geralmente o direito de imagem ele é 50% do valor de remuneração do atleta. Então, vamos colocar uma conta rápida aqui: o Vasco teria que ter em torno de 11,5 milhões por mês para honrar com esse pagamento aí, mais os parcelamentos, né? E ainda mais,
se o Vasco realmente vai pagar os próximos 6 meses, né, em dia, a gente está falando de uma folha de 4 milhões, em média 4 milhões que o Vasco tem. A gente está falando aí em 24 milhões nos próximos 6 meses, né? E daí fica aí a pergunta de onde é que realmente o Vasco vai conseguir levantar estes recursos. Haja vista que uma das possibilidades poderia ser através do sócio torcedor, que vai injetar 19 milhões aí, algo em torno de 3 a 3,2 milhões por mês nos próximos 6 meses, o que já ajuda aí nessa fatura, né? O Vasco poderia estar pagando esse parcelamento com os atletas através dessa contribuição mensal do sócio torcedor, mas ainda ficam aí outros milhões, né, para o Vasco realmente honrar. De onde vem este recurso? De cota de TV, do pay-per-view, né? Então fica aqui a nossa pergunta aí para a diretoria do Vasco da Gama, para que a gente realmente possa entender como o Vasco vai cumprir esses acordos, né? Outra situação que envolve o elenco tá aí, na disputa do meio campo ali. A gente percebeu realmente que Bruno César e Benítez devem correr aí, né, essa temporada, esse restante de temporada, brigando por uma vaga ali no meio campo, até porque o menino Vinícius foi muito bem na partida contra o Macaé e não deve perder a vaga, né? Então ficaria aí realmente o Benítez e o Bruno César brigando pela posição. Acho que é o momento realmente da gente aproveitar e entender qual vai ser o potencial do Benítez para esse elenco de 2020, até porque o Bruno César já teve uma chance ano passado, né, e pouco aproveitou. O Ramon Menezes está dando mais uma chance para o Bruno César, não só para ele, mas para outros atletas que estavam afastados, como por exemplo o Cláudio Vinck. Mas o Bruno César deve aí correr por fora, né, deve ser realmente uma opção. Deve ser ali o 12º, 13º jogador do Ramon, e acho que o Ramon deve dar mais oportunidades ao Benítez. Essa é a nossa opinião, né? Se você concorda conosco, deixe aí sua opinião nos comentários. Aproveite aí, deixe o like, se inscreva no canal e interaja conosco, bacana? Outro atleta que a gente quer trazer aqui é o Ricardo Graça. Ricardo Graça, que ganhou a vaga de titular, realmente tem ido muito bem. Sempre que joga com a camisa do Vasco, é um jogador que representa bem, né? Mesmo jogando ali do lado direito da zaga, apesar de ser canhoto, mas está se adaptando e realmente é um dos ativos aí que a gente tem para a temporada 2020 e precisa renovar seu contrato. O atleta já demonstrou aí, informação trazida pelo Sport News Mundo, de que realmente tem pretensões de ficar no clube, né? É o principal objetivo do atleta, mas o detalhe é que o contrato do jogador vai até 2 de janeiro de 2021 e no mês de julho o atleta já poderia ir assinar um pré-contrato com qualquer clube, e o Vasco precisa estar atento a essa situação, né? As negociações com o Ricardo Graça estão acontecendo. O Vasco não gostaria de abrir mão aí de 15% dos direitos, abrindo mão para o atleta, né? E aí esse pé de negociação está emperrado por conta disso, né? Espero que o Vasco realmente faça uma negociação interessante, que consiga resolver logo de imediato esse impasse entre a renovação do Graça, para evitar que ele saia de graça do clube, e que também não abra mão dos percentuais aí, para que futuramente esse atleta possa render muito mais ao clube, ok? Por último, a gente quer falar um pouquinho sobre a questão política, né? Mais uma vez aí, a reunião da Junta Deliberativa é cancelada. A reunião era para ter ocorrido ontem, né? Falando sobre a questão da análise da lista de sócios. Essa lista de sócios que tem aí tumultuado a vida política do clube, né? O clube teve, inclusive, os poderes tiveram que acionar aí a diretoria administrativa na justiça para poder ter acesso à lista de sócios. Mas segundo a Junta Deliberativa, aí, através do senhor Mursa, informa que essa análise está ocorrendo fora aí do tempo hábil por conta dos atrasos e por conta também da confusão nas informações apresentadas pela lista digitalizada entregue aí pelo o senhor Alexandre Campelo para avaliação. Seriam mais ou menos 100 mil nomes para análise, e essas informações parecem não estar muito claras, né? O que tem dificultado a análise pela Junta Deliberativa, né? Para que as eleições sejam convocadas,
essa análise tem que realmente se encerrar para que a junta deliberativa apresente aí a lista de sócios aptos para a votação. Então, essas são as informações que a gente queria trazer para discutir contigo hoje, e a gente gostaria de saber aí se você concorda com as nossas opiniões, se você fortalece aí o canal compartilhando com mais vascaínos, e fica aqui o nosso agradecimento pela tua atenção. Bacana? Fica com Deus, uma ótima quarta-feira e tudo de bom para ti.